sobre a doutrina de Cristo. E eu digo que o maior mal do povo protestante, não vou colocar só os pentecostais, não, que ignorância tem em todo lugar. Ignorância no sentido de não conhecimento. O não conhecimento das doutrinas fundamentais, irmãos, é o que gera as maiores heresias que a gente ouve. Toda heresia nasce da má compreensão das doutrinas básicas de nossa fé. E quando você não conhece a doutrina bíblica, você é enganado muito facilmente. Olha, irmão, como que a coisa anda horrorosa no nosso meio. Eu não fico caçando, mas chega. Agora, há poucos dias atrás, isso foi noticiado. Um presbítero, não vou dizer o nome da denominação por ética, mas de uma grande denominação do Brasil, um presbítero pregava, falava a língua, orava, fogo do diabo caía, porque de Deus não era. Fogo do diabo caía e os endiabrados pegavam o fogo do diabo. Pregava no estado de Pernambuco. Esse presbítero no estado de Pernambuco estava sendo procurado por 10 homicídios. Só no Pernambuco, fora os outros lugares. Mas em determinada região do país ele era o presbítero. Em outras regiões do Brasil ele era o agente do Satanás para mandar alguém para o céu ou para o inferno, só Deus sabe. Por que isso acontece? Porque não conhecemos a nossa doutrina, engolimos esse monte de lixo que tem pairado nos púlpitos do Brasil. Então, essa pergunta, quem é Jesus, é um questionamento que nasce do próprio texto. Quando Jesus reúne os seus discípulos, pergunta: o que os homens estão falando ao meu respeito? Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, é Elias, é Jeremias. E aí ele vira para os próprios discípulos e pergunta: e para vocês? Nem os discípulos souberam responder a pergunta de Jesus. Só foi respondida por Pedro, porque Deus revelou a Pedro quem era o Cristo. Então, o desconhecimento da doutrina gera as heresias e as fantasias que nós estamos vendo aí. Gera púlpitos vazios de Bíblia, que em lugar de pregar a Bíblia, colocam qualquer outro lixo, menos a palavra de Deus. Então eu me propus, sem pressa, não tenho pressa, não sei quando eu vou morrer, também não sei quando Jesus vem, estudar todas as doutrinas bíblicas com a igreja do Senhor Jesus. E quem não aprender, não é porque não quis aprender, não é porque o pastor não ensinou, não é porque o pastor não falou, é porque não quis aprender, porque não prestou atenção quando foi falar. Amém, meus irmãos? Então nós começamos a falar quem é Jesus. Essa aqui é a quarta mensagem. Essa é a segunda mensagem do subtema, que é a expiação de Cristo por nós. Você vai perguntar para a maioria dos crentes, não sabe o que significa expiação. Não sabe o que é isso. Mas está lá no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento está apontando para o Novo, ou para aquilo que ele veio fazer. Então, vamos ler. Me ajuda aí, irmão. Fica no microfone ali. Levíticos capítulo 17, versículo de número 11. Levíticos 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para o homem. A ordem era: não coma deste fruto. Você pode comer de todos os frutos, você pode aproveitar. Deste aqui, não coma. Porque o dia que você comer, o que vai acontecer? Você vai morrer. E nós não demos ouvido à voz, fomos lá e comemos. E a
tradução melhor seria: morrendo morrerás. Porque todo dia nós morremos. Você já morreu um pouco hoje, amanhã você vai morrer mais um pouco, e daqui a pouco você morre literalmente. Mas todo dia nós estamos morrendo fisicamente. Mas o problema não é a morte física. O problema, qual é o problema, irmão? Qual é a morte que nós não podemos encarar? A morte eterna, a separação eterna. Essa é uma morte que nós não podemos encarar. E nós não vamos encarar porque nós estamos falando daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que nós chamamos de expiação. Aquilo que Ele fez em vida e fez em morte por cada um de nós. Ele expiou. Ele foi o nosso sacrifício. Ele nos substituiu, porque foi dada uma pena. Quem pecar vai morrer. Como nós não temos condição de pagar esta pena, Deus enviou seu Filho e em Cristo Ele pagou esta pena por nós. Por isso que Paulo disse que a cédula de condenação foi rasgada. E aí Paulo mesmo diz no capítulo 8 que nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós, porque Cristo pagou essa penalidade. Porque nós não tínhamos condição de pagar essa penalidade. Então isso nós falamos na primeira parte. Então o que significa expiação? Cobrir, expiar, reconciliar, pacificar. Foi o que eu expliquei para os irmãos na primeira mensagem. Que expiação era cobrir, era pacificar. É a ideia de pacificar a divindade. Ou seja, a ideia de pacificar Deus em relação à sua ira, em relação ao nosso pecado. Então nós vimos aí, expiação é tudo aquilo que Ele fez em vida e tudo aquilo que Ele fez em morte. Qual é a razão da expiação? E aí nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A razão foi a nossa transgressão. Abra lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos ler rapidinho para nós entrarmos da onde veio essa ideia de expiação que está no Novo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 23. Leia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Essa é a razão da expiação de Cristo. Esta é a razão porque Cristo foi lá para a cruz do Calvário. Por conta do nosso pecado, por conta da nossa transgressão. E o interessante, irmão, que antes de vir para cá, eu estava olhando um pessoal da PUC, um grupo de estudo sobre religião. E o interessante é que os homens sem Deus querem entender Deus. Querem entender Deus pela razão. E aí cada um chama é Lacan, é Freud, é Kierkegaard, Mas irmão, como é que você vai entender Deus a partir da racionalização? Como é que você vai entender Deus a partir da razão? Como é que você vai entender que Cristo nasceu de forma sobrenatural através da razão? Como é que você vai entender a Trindade Santa por meio da razão? Mas aí ficam os doutores, os mestres, tentando explicar Deus pelo uso da razão que está maculada, manchada, mergulhada em pecado. Como é que uma mente mergulhada, chafurdada no pecado, pode chegar a uma explicação a contento sobre Deus? Pode, meus irmãos? Sim ou não? Não. É só um monte de teoria, só um monte de palavra, mas não consegue se chegar até Deus. Não, e era essa a questão na Idade Média. O que é a fé? Eu tenho que entender primeiro para depois eu crer? Ou eu tenho que crer para depois entender? Qual que é a lógica, irmão? Crer. Nós temos que crer para entender, ou eu tenho que entender para depois crer? Qual que é a lógica?
Eu tenho que crer para depois entender. Não existe crença a partir da razão. Só existe crença a partir da fé. É pela fé é que eu passo a compreender. Então não tem como você racionalizar, tentar entender, compreender Deus a partir do uso da razão fria, chafurdada, mergulhada no pecado até o pescoço. E aí eu fiquei olhando, e aí fica lá aquele monte de doutor cheio dos seus títulos, falando de uma coisa que eles desconhecem, a não ser pelos livros que eles leem, que sai de lugar nenhum para lugar nenhum. Conhecimento na Bíblia não está atrelado a conhecimento teórico. Conhecimento na Bíblia está relacionado a uma vivência real com Deus. Aí você passa a ter conhecimento de Deus. Ah, mas eu estou estudando. Você pode ler os 66 livros 300.000 vezes. Se você não tiver experiência real com o autor dele, você não vai entender nada. Conhecimento na Bíblia está falando de relação. Então, para eu entender a doutrina bíblica, para eu entender expiação, para eu entender essas coisas, eu tenho que experienciar, eu tenho que viver para eu poder compreender e entender. Então, a razão da nossa expiação foi o nosso pecado, foi a nossa transgressão, foi a nossa queda. Então, ele veio para nos tirar dessa lama que nós mesmos metemos lá. Não foi Deus que nos meteu lá. Não foi Deus que decretou que o homem iria pecar. Vocês vão achar alguém que vai dizer que Deus, nos seus decretos, foi o decreto para pecar. Não, Deus não decretou o pecado. Por assim dizer, que nós temos uma explicação lógica, ele permitiu, deixou, mas ele não decretou que o pecado entrasse no mundo. Nós livremente decidimos entrar no buraco que nós nos metemos. Amém, meus irmãos? Mas como ele é bondoso e misericordioso, ele nos tirou do buraco por meio da expiação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a razão. Agora, qual é a causa da expiação? A razão é o nosso pecado. Qual é a causa da nossa expiação? Qual é a base? Vamos ler? Vamos ler. Isaías 53, versículo 5. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Tem que entender a doutrina para não ser enganado por esse bando de cafajeste que está na internet destilando veneno. Então, entenda a doutrina bem direitinho para não ser enganado. Isaías 53, versículo 5, nós estamos vendo agora a causa. Já vimos a razão, o meu pecado, o seu pecado. Agora, qual que é a causa da expiação? Leia Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A base da nossa expiação está no amor e na justiça de Deus. Abre Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. A base da nossa salvação está em nós mesmos, viu, meus irmãos? Cristo não veio por base, tendo por base cada um de nós. Nós não somos a base. A base da nossa salvação é o amor e a justiça de Deus. A base para a salvação não foi eu, foi você. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Amém. Ele não tomou por base cada ser humano. Não, eu vou lá porque... Não. A base foi o amor, a justiça e a bondade de Deus. Somente por isso. Tudo que Deus faz, Ele faz por amor a Ele mesmo. Ele não faz por amor a nós. A base de toda ação de Deus é por amor a Ele mesmo que Ele nos salvou. E salvou a cada um de nós. Porque Ele é justo e Ele é bom. Amém? Foi como eu já falei aqui. É aquele questionamento besta, que aí o povo fica na internet debatendo e fica lá 3, 4, 5 anos debatendo o mesmo assunto. Por que coisas ruins
acontece com pessoas boas. E aí fica lá aqueles debates intermináveis, e fala. Por quê? Muito simples. Eu estou falando que a base da expiação nossa é o amor e a justiça de Deus. Por que que acontece coisas ruins com pessoas boas? Se é que existe pessoa boa. O primeiro questionamento é esse: quem é bom? Só Deus é bom. Então já começa errado por aí. Já tem base. Já começa errado por aí. Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Aonde é que tem pessoa boa? Já começa errado por aí a pergunta. Porque se você abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 11 em diante, o próprio Cristo vai dizer: vocês são uma coisa ruim, vocês são mal por natureza, vocês são uma coisa ruim. Romanos capítulo 7, Paulo vai dizer: nós não prestamos, nós não valemos o feijão que comemos. Mas Deus, em seu muito amor e sua muita misericórdia, decidiu salvar essa coisa ruim e fazer uma coisa boa em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então a base da salvação está no amor e na justiça de Deus. Por que que acontece coisas ruins com pessoas? Vamos melhorar a pergunta. Por que que acontece coisas ruins com pessoas ruins que estão em Cristo Jesus? Porque Deus é justo e Deus é amoroso. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o sol vem para quem? Vem só para os bons? Não, ela vem para o justo e vem para os injustos. Então quando você estiver passando alguma coisa e ficar se queixando: ó Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que não está acontecendo com aquele que não tem o Senhor na sua vida? Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. É por isso que acontece coisas ruins. Vamos só para a gente entender aqui: coisas ruins acontecem com pessoas boas porque Deus, Ele é justo. Deus seria injusto se coisas ruins só acontecessem com pessoas ruins. Mas o amor e a justiça estão aí, porque tudo vem para todos. O câncer come um, come o outro, uma bala atinge um, atinge o outro. Por quê? Porque Deus é um amor justo. E se você estiver duvidando do que eu estou falando, é só abrir lá em Deuteronômio capítulo 7, ele vai dizer para o povo de Israel: olha, vocês estão se jactando em quê? Vocês estão se orgulhando no quê? Vocês acham que a base da minha escolha foi vocês? Vocês são um povinho diminuto, povinho pobre, povinho insignificante, mas eu vos escolhi por amor a mim mesmo. Então a causa de Cristo ter vindo morrer aqui por mim e por você foi porque Deus é bom e Deus é justo. Amém, meus irmãos? Leia Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Veja bem, Ele propôs a salvação. Continua. Para demonstrar a sua justiça. Olha, para demonstrar o quê? Que mais? Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, meu querido, a causa da nossa salvação e a base da nossa salvação está no amor e na justiça de Deus. Agora, por que Deus fez isso? Por que Deus não tomou por base o ser humano, mas sim o seu amor e sua justiça? Por quê? Paulo responde, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. O próprio Deus responde por que nós não somos a causa da expiação. Leia Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E azar de quem não veio. Porque pela graça sois salvos, por meio da a salvação foi dada a vocês de graça.
Eu não cobrei nada, porque vocês nem condição de pagar vocês têm, mas eu dou. E o próprio Cristo vai dizer que Ele dá a sua própria vida para salvar cada um de nós. Ele dá voluntariamente a sua própria vida. Continua. Isso não vem de vós. A salvação não vem de vós. É obra de Deus e somente de Deus. Agora Ele vai dar por que Ele não deixou que a salvação viesse de cada um de nós. Leia. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmão, nós não sendo a base da salvação, nós já queremos nos gloriar de alguma coisa? Nós já queremos achar que nós somos alguma coisa? Nós já queremos bater no peito, mas isso aqui aconteceu porque você não é nada, você só é um instrumento, um veículo da bondade de Deus. Então, Ele não deixando nós sermos a base, nós já nos orgulhamos. Imagine se Ele falasse: não, eu estou mandando meu filho aí porque eu tenho por base vocês. Não, eu estou mandando meu filho por meu amor e pela minha justiça, para demonstrar a minha justiça e minha bondade no tempo presente. E faço isso para vocês não se orgulharem e achar que a salvação veio por meio das obras. Amém, meus irmãos? Então, a expiação é tudo aquilo que Ele fez em vida e morte. A razão por que Ele veio: o meu pecado e o seu pecado. E a base para que Ele viesse é o amor e a bondade do próprio Cristo. Amém? Agora vamos ver de onde surgiu essa ideia de expiação no Antigo Testamento. Abram em Levíticos capítulo 16. Quando os irmãos verem esse texto, vocês vão ler, vocês vão entender. Porque tem irmãos que lêem esse texto e ficam viajando na maionese, sem saber do que ele está falando, do que ele está tratando esse texto. Nós não vamos ler ele todo, porque é muita coisa, depois você vê na sua casa, mas pelo menos quando você vê na sua casa, você vai ter ideia do que ele está falando. Leia aí, capítulo 16, versículo de número 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. O sacerdote, antes de oficiar, antes de ele entrar lá no lugar santíssimo, porque a expiação no Antigo Testamento era feita uma vez por ano, e o judeu faz isso até o dia de hoje. Então, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar no lugar santíssimo, aonde estava a arca da aliança, a arca do concerto, e ali ele tinha que fazer uma cerimônia de espargir o sangue do cordeiro em cima da tampa, simbolizando que Deus estava apaziguado pelos pecados do povo. Amém, meus irmãos? Então ele fazia isso uma única vez. Mas antes de fazer isso, antes de entrar nesse recinto, ele tinha que fazer expiação primeiro por si e pelos seus. Ele não poderia entrar no lugar santíssimo sem antes fazer essa expiação pela sua própria vida e pela vida dos seus. Depois que ele fazia isso, é que ele entrava no lugar santíssimo e fazia esse ritual de espargir o sangue sobre a tampa ou propiciatório, apaziguando a ira de Deus em relação aos pecados do povo. Amém, meus irmãos? Se você continuar a leitura, versículo 7 vai dizer que era levado 2 bodes e era lançado sorte sobre esses bodes. Um era sacrificado e o outro era mandado para o deserto. Lê o versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, na porta da tenda da congregação. Versículo 8. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então um era oferecido, espargido sangue na tampa. O outro, na Bíblia de vocês, está Azazel. É a discussão, não sabe se é um demônio, sabe? É um bode emissário. E o outro é levado para fora
sacerdote colocava a cabeça em cima daquele bode, simbolizando que os pecados de todo o povo, cometidos durante aqueles 12 meses, todos aqueles pecados eram transferidos para aquele bode, e aquele bode era mandado para o deserto. O homem vinha e levava aquele bode para o deserto. Diz o seguinte, que Deus havia perdoado os pecados do povo. Já ouviram falar do bode expiatório? A ideia é essa aqui: alguém leva a culpa, alguém tem que levar a culpa pelos demais. Não dá para culpar todo mundo, não dá para penalizar todo mundo. Então vamos escolher um, para esse um sofrer a pena por todos aqueles que são culpados. Foi exatamente isso que o Cristo fez por mim e por você. Todos nós comungávamos da mesma culpa, mas um só carregou a culpa de todos nós, para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Amém, meus irmãos? E aí tem irmãos que carrega, eu não sei se eu chamo de ilusão, porque é que eu chamo. Ah, Deus está te vendo. Irmão, será que Deus te vê mesmo? Sim ou não? Deus está te vendo? Sim ou não? Mas o pecado não, né? Mas o pecado nos impede. O sangue de Jesus nos cobre. Não deixe nosso pecado chegar até Ele. Deus nos vê por meio do mediador. A fonte. Deus nos vê por meio do Cristo. Por isso que quando Paulo fala nas suas epístolas, em Cristo, em Cristo, em Cristo, ele está dizendo que em Cristo Ele nos enxerga. Deus se relaciona conosco por meio de Cristo, porque Cristo é o nosso mediador. É Ele que faz o meio de campo entre nós e Deus. E o próprio Paulo vai dizer que em Cristo Deus estava reconciliando. Efésios capítulo 2. Deus estava reconciliando consigo mesmo essa corja de pecador. Amém, meus irmãos? Outrora nós éramos chamados de filho do diabo, filho da ira, filho da desobediência. Agora, em Cristo, João vai dizer que Ele nos deu o poder de sermos chamados filho de Deus. Amém, meus irmãos? Você é filho de Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, um bode era sacrificado e o sangue passado na tampa, e o outro era levado para fora da tenda da congregação. O homem vinha, pegava ele e levava os pecados do povo, dizendo que os pecados daqueles 12 meses para trás foi perdoado. Agora, interessante que a expiação no Antigo Testamento ela só tinha ideia de cobrir mesmo. Nós vamos ver já já. Ela não era um sacrifício definitivo e perfeito, porque todo ano, a cada 12 meses, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo e fazer expiação pelo povo, porque não era um sacrifício perfeito e definitivo, ele só cobria. Quando é que todos os pecados foram perdoados? Quando Cristo bradou na cruz do Calvário e diz: está tudo concluído, feito e terminado. Todos os pecados foram perdoados e Cristo foi penalizado por cada ser humano. Cada pecado de cada um estava lá. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer em relação à nossa vida? Vamos quantificar. Vamos quantificar e vamos ver o que está mais pesado. O que pesa mais? Porque nós temos essa síndrome. A minha situação é a pior do mundo. Então faz uma análise, faz uma comparação. Não faz uma comparação comigo, porque não vai adiantar de nada. Não, deixa eu fazer uma comparação com a vida do pastor. Não vai adiantar de nada, você vai ficar no mesmo buraco que você está. Faz uma comparação com aquele que foi para a cruz do Calvário. Todo o pecado de cada ser humano estava nas costas do Cristo. Qual é que pesa mais? Os seus problemas ou os pecados que ele carregou lá na cruz do Calvário para nos salvar? É essa comparação que tem que ser feita.
Feita essa comparação, você vai recobrar o seu ânimo e vai continuar a sua caminhada. Amém, meus irmãos? Feita essa comparação, você vai parar com a choramingadeira de ficar falando que está fraco a vida toda. Porque ele carregou todo o pecado de toda a humanidade, suportou e carregou. Irmão, nós somos... Eu não sei, até a hora que eu fico imaginando, eu mesmo me pensando, digo, eu não sei quem eu sou não. Na hora que eu perco a noção de mim mesmo. Veja, ele carregou o pecado de cada ser humano. Vamos colocar 8 bilhões, porque já estava nas costas dele lá, 8 bilhões de pecados nas costas do Cristo. Você carrega quantos problemas? Quantos problemas você carrega? Só o seu. Você não carrega o meu problema. Eu não carrego o seu problema. Você carrega só o seu problema, só o seu drama. Então não é possível que esse seu drama pese mais do que pesou aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Então quantifique desse jeito. Não comparação, não compare comigo, não compare com A e com B. Compare com aquele que foi lá na cruz do Calvário e veja se o que você está passando hoje é pior do que aquilo que ele passou por você lá na cruz do Calvário, e você vai recobrar o seu ânimo, sua energia, vai continuar a sua caminhada em nome de Jesus. Amém? Então essa é a ideia do bode expiatório. Um paga por todos. Foi o que aconteceu aqui nesse evento. Leia aí no mesmo capítulo, versículo 18 e 19. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tornará do sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao retorno. Irmão, veja que o pecado do ser humano é tão infectante, é tão fétido diante do Senhor, que o sumo sacerdote tinha que fazer expiação por ele mesmo, pelo povo. Aí ele fazia a expiação pela tenda, pelo santuário, no lugar onde ele entrava, pela tenda da congregação, que é... Ô Nicolas, acha aí para mim, que eu fico falando, acha aí a tenda da congregação, coloca no Google aí, tenda da congregação, para você mostrar a ideia que eu estou falando. Então ele fazia expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar de sacrifício. Olha como é que o pecado humano é pegajoso. Ele não santificava só ele mesmo, ele não santificava só o povo, ele tinha que santificar até o recinto, o santuário, a tenda e o altar. De tão grudento, de tão peçonhento que era o pecado, o sumo sacerdote tinha que fazer essa expiação por todos esses elementos, para que se considerasse então perdoado, e aí continuasse a vida mais 12 meses na lama, e depois daqui um ano fazer o mesmo processo, buscar a mesma coisa, para que o povo pudesse ser perdoado por isso. Então era dessa forma que Deus perdoava o pecado no Antigo Testamento. É por isso que o sacrifício tinha que ser feito de manhã à tarde. Ainda existe o bode emissário? Agora não, porque o templo não foi levantado e o ritual não foi restabelecido. Mas o judeu anseia por isso, para que volte o ritual, para que volte o sacrifício, para que volte o bode expiatório. No nosso caso, o bode expiatório já foi há muito tempo, que é o nosso Cristo que morreu por cada um de nós que estamos aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Então ele tinha que fazer a expiação por ele, pelo santuário, pela tenda e pelo altar, para que tudo ficasse purificado e tudo fosse zerado, para que a vida deles continuasse tendo aquela ideia de que os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Leia o versículo 21 e 22. Aí, dá para ampliar? Isso aí, não sei se o montador que os irmãos vê, é a tenda da congregação. Então, o sumo sacerdote tinha que sair consagrando, expiando o altar onde era oferecido ali, no lugar santo ali, espargia o sangue, depois no lugar santíssimo para fazer
fazer expiação pelo povo, e esse recinto aí, atenda, tudo isso aí tinha que ser expiado, tudo isso aí tinha que passar por esse rito, para que os pecados fossem zerados ali, para que Deus pudesse receber os seus filhos em nome de Jesus. Mas tudo isso aí já estava apontando para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Leia agora o versículo 21 e 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Aí esse texto nos faz lembrar de Isaías. Ele carregou todas as nossas iniquidades. E haja vista que o Cristo foi crucificado fora da cidade. O bode era levado fora da cidade e solto no deserto, simbolizando que os pecados foram levados, que os pecados foram perdoados. Por isso que diz que o Senhor colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferindo todos os pecados da congregação para aquele bode, para aquele animalzinho, dando a ideia que aquele animalzinho era o nosso substituto, que aquele animalzinho era o substituto do povo. Aí nós lembramos de Isaías muito facilmente. Ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades, foi substituída, foi levada para ele, porque nós não temos condição de pagar. Por isso, irmão, que ninguém paga nada, paga o preço. Que preço que paga? Eu quero saber, que preço que paga? Eu estou pagando o preço, que preço você está pagando? Qual é o preço que você está pagando? Até onde me consta, nenhum. Ah, mas tem que pagar o preço. Se você tiver que pagar o preço, tu vai para o inferno, porque não tem condição. Sim ou não? O preço foi pago, e só quem pode pagar foi ele. Nós não temos condição de pagar nada, nós só temos condição de receber em amor e graça a misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ninguém paga preço de nada. Cada coisa que você passa pela sua vida é consequência de alguma ação que você teve. Ué. Ah, mas é alguma ação que você teve, então você está tendo essa consequência. É ação e reação. Ah, eu estou pagando preço. Está pagando preço pela tua burrice. Aí é outra coisa. Não, estou pagando preço não, pela minha burrice, porque eu fiz que eu não devia. Então estou pagando preço pela minha burrice. Agora, pagar preço diante do Senhor, isso ninguém paga. Só Ele pagou. Porque só Ele tinha condição. E o salmista disse que ele olhou de céu abaixo e procurou o quê? Um justo. Ele achou um? Não achou nenhum. Ele teve que tirar lá do céu para vir morrer por cada um de nós, porque não achou nenhum justo aqui diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Nem Jó. E não, mas está lá, o pastor está dizendo. O texto está dizendo. Mas nem Jó é justo. E se você ler direitinho, Jó, ele chega à ponta da soberba. Põe a justiça na balança e pesa, e vê. Aí ele tinha que ter lido Isaías. Nossas justiças são como trapo de imundícia. Irmão, nós não merecemos absolutamente nada. Nada. Nós não merecemos nada. Nós não temos direito de nada. Nós não merecemos nada e não temos direito de nada. Portanto, crente na luz divina não tem essa besteira. Ah, eu tenho direito. Que direito que você tem? Você tem direito de nada. Você tem direito de ficar quieto e fazer a vontade do Pai. É esse o seu direito. Não, mas eu tenho direito. Aonde? O único direito que nós tínhamos era de ser jogado no inferno. Ele não deu isso. Ele nos deu salvação. Para com Deus, meus irmãos, nós temos deveres. Tudo que Ele faz por graça, justamente para ninguém se jactar. Ah, não, eu fiz isso porque eu tenho direito. Direito de nada nós temos. Tudo que Ele faz por amor e por pura graça, não por merecimento nosso. Amém, meus irmãos? Amém. Direito nenhum nós temos. Nós temos deveres e obrigações
para ser cumprida para com aquele que nos criou, nos formou e nos salvou. E tudo que Ele faz por mim e por você, Ele faz por pura graça e só por pura graça. Amém? Porque se Ele não quiser fazer nada, Ele não faz nada, Ele vai continuar sendo exatamente o que Ele é, e você vai continuar sendo exatamente o que você é, servo dEle em nome de Jesus. Amém? Então tudo que Ele faz é por mera graça. Agora, vocês acham que esse tipo de mensagem anda pelos púlpitos por aí? O que nós vemos é um massageamento de ego tão forte, irmão. Eu estava vendo hoje a cantora Nívia Soares. Ela estava reagindo aquela menina, a Vitória Souza. Só fala para você. Ela estava reagindo. E ela disse uma coisa, e é verdade: os púlpitos não foram feitos para ficar massageando o ego de ninguém. Os púlpitos foram feitos para dizer: arrependei-vos dos vossos pecados e se convertam ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. O dia que eu deixar de pregar essa mensagem, vocês podem me dar conta. Diga: sai daí, porque você não está pregando mais nada. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar dizendo o que a Bíblia me diz: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Você quer explicar? Mas eu preciso de melhorar minha autoestima. Então melhora desse jeito: se arrependa e se converta, e sua autoestima vai lá para cima, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então o que Ele veio fazer por nós foi nos livrar de um buraco que nós mesmos nos metemos. Leia o versículo 23 a 28 agora. Veja bem como é que ela fez. Depois de feito todo esse ritual, de ter mandado o bode lá para o deserto, olha o que ele tem que fazer para ele retornar. E aqui nós vamos aprender uma lição muito bem aprendida. Depois de ele jogar, fazer todo esse trabalho, olha o que ele tinha que fazer para ele retornar para continuar oficiando. Leia. Depois Arão virá dentro da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixará. Partes iguais. Depois que ele faz esse ato de colocar a mão sobre o bode, para voltar para dentro, para oficiar de novo lá dentro, ele tinha que despedir toda a sua roupa, se banhar, se vestir, para depois entrar para continuar oficiando. Continua. E banhará a sua carne em águas no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo. Então fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. 26. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, levará suas vestes e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com o fogo. 28. E aquele que os queimar levará suas vestes e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial. Veja, irmão, que depois de feito todo esse trabalho, eles tinham que se banhar para voltar e tornar a fazer a expiação pelo povo. Tamanha era a santidade que Deus exige de cada um dos seus filhos. Agora dá, irmão, para ficar pedindo santidade do povo com conversinha fiada, com lorota, com historinha? Dá para pedir santidade para o povo com mensagenzinha, colocar criança para pregar? Onde é que a criança tem mensagem para pregar, meu Deus do céu? Ai, Deus usa o que, meu Deus? Uma criança de 12 anos, de 5 anos, de 10 anos. Irmão, qual é o estofo bíblico, teológico que uma criança de 12 anos tem para falar um trem desse aqui? Aí sabe o que os pais fazem? Estão tornando seus filhos macacos de circo. Aí põe para ficar vendo aqueles malucos lá de Camboriú pregando. Aí o que você pega é aquela molecada imitando aqueles loucos lá de Camboriú, e um bando de tonto lá atrás glorificando, dando glória a Deus,
que chamar uma criança, meu Deus, para pregar, porque falta mensagem. Não é que falta mensagem, falta empenho para pregar a palavra de Deus. Aí fica a igreja pobre, a igreja raquítica, uma igreja sem conhecimento, uma igreja que é enrolada, é levada por todo vento de doutrina, porque o pessoal fica colocando gente descompromissada no púlpito para falar a palavra de Deus. O púlpito não é para criança, o púlpito é para adulto nos dois sentidos. Tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado. Púlpito não é para criança. Púlpito é lugar de gente adulta que sabe o que está falando, que sabe o que está expondo. E aí o povo fica naquela pobreza, naquela secura, aí vai para a internet que está cheio de coisa lá, vê lá um monte de coisa, ouve um monte de coisa, e aí passa a crer naquele monte de coisa que está ali. Ah, mas o pastor tem 300 milhões. Olha, irmão, 300 milhões cabe no inferno. Isso não quer dizer absolutamente nada. Amém, meus irmãos? Então, era todo feito esse trabalho, porque tudo isso apontava para o Cordeiro. Olha o que João diz em João capítulo 1, versículo 29. Tudo isso que nós estamos vendo aqui vai apontar para o nosso Cristo, que veio e morreu e ao terceiro dia ressurgiu. E vou dizer de novo, a Bíblia não manda comemorar Natal. A Bíblia não manda comemorar dia de nascimento. A Bíblia nos manda trazer à memória morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se fosse para comemorar, ficar feito um bando de tonto esperando da meia-noite para comer, estava escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia? Fazemos isso porque acompanhamos o mundo. Fazemos isso porque acompanhamos a tradição mundana. Mas a Bíblia mandou recobrar morte e ressurreição de Cristo, trazer a memória. E nós vamos ver, querido, quando nós fazemos isso, trazer a memória, nós fazemos reflexão de nossa vida. Nós fazemos reflexão de nossa caminhada e de nosso comportamento diante do Senhor. Nascimento marca festa. Morte nos leva para a reflexão. Quero saber qual é o ser humano que está aqui dentro, qualquer um de qualquer lugar, que vai no enterro e fica festivo. No enterro você fica reflexivo, você pensa a sua própria vida, o seu próprio caminho. Então Paulo diz, e o próprio Cristo, fazei isto em memória de mim. Porque quando nós estamos diante da mesa, nós lembramos de sua morte, de sua ressurreição, e nos afligimos. Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho me comportado diante do Senhor? Leia João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo. É essa a mensagem, meus irmãos. A cruz de Cristo é a mensagem. O que Ele fez por mim é a mensagem. A mensagem é cristocêntrica, a mensagem é centrada no Cristo. E tem mais uma coisa que aquela cantora falou, que eu digo, está certo, é isso aí mesmo. O dia que a Bíblia deixar de confrontar a mim e a você, é porque nós não estamos lendo a mesma Bíblia. Não estamos. Porque toda vez que nós abrimos a Bíblia, ela nos confronta. Você está errado, se conserta, se coloca diante de Deus. A Bíblia é confronto. E quando você abre, você lê, ela confronta a tua própria vida. E o Cristo veio para confrontar o mundo que estava caído no pecado e tirá-lo do pecado e dar a condição de o mundo estar em Cristo Jesus e ser levado para junto da glória com Ele. Amém, meus irmãos? Essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que diz: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Esta é a mensagem que deveria estar sendo pregada nos púlpitos do Brasil e do mundo.
Mas infelizmente, em muitos lugares, a mensagem da cruz, ela está sendo substituída por outro tipo de mensagem que glorifica o ser humano, que afaga o ser humano. Uma mensagem que há uma mistura entre céu e inferno. A mensagem que está colocando na cabeça das pessoas que elas podem aproveitar os prazeres do mundo sem nenhum tipo de culpa. Pode, porque Deus é amor. Deus não manda ninguém para o inferno, Ele é amor. Então, já que Ele é amor, então tem que salvar o diabo também, né? Se Ele é esse amor todo, que não manda ninguém para o inferno, que não condena ninguém, então tem que salvar até o diabo. Mas é essa mensagem, irmão, que nós estamos vendo nas igrejas. As pessoas querem Cristo, mas querem o diabo ao mesmo tempo. E os homens estão dando essa mensagem para o povo: você pode abraçar Deus e abraça o diabo também. Morra com os dois. Mas nós pregamos a cruz de Cristo. E vamos continuar falando: arrependei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, dos vossos pecados, porque Ele carregou o meu pecado, o seu pecado lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Então tudo isso aponta para o Cordeiro perfeito, que é o nosso Senhor. Então a expiação, ela tem os seguintes aspectos. Primeiro, expiar todos os pecados diante de Deus. Foi o que Cristo fez. Quando Ele diz: Pai, está consumado, entregou o seu Espírito, ali Ele perdoou todos os pecados de todos os homens ali na cruz do Calvário. Segundo, era um dia para afligir as vossas almas. Se você continuar a leitura de Levítico 16, o próprio Deus vai dizer: é dia de afligir as vossas almas. É dia de repensar a vida de vocês. É dia de refletir a vida de vocês. É dia de vocês verem como é que vocês estão trilhando, como é que vocês estão andando, como é que vocês estão se comportando. E uma mensagem que não te leva a refletir sua própria vida não é mensagem. Amém? A mensagem tem que me incomodar. Ela tem que me incomodar, porque quando uma mensagem me incomoda, é porque ela está tocando uma área da minha vida que está em desacordo com a palavra de Deus. Porque ela vai me confrontar. Então eu vou afligir a minha alma e vou sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso me consertar nesta área da minha vida, porque eu ouvi a tua palavra hoje e fui confrontado pela tua palavra. Então a expiação, e isso para o povo judeu até hoje é assim, irmão. É dia de afligir a alma, é dia de repensar, é dia de ver qual foi o que eu fiz nesses 12 meses. Como é que eu agi? Como é que eu me comportei? É por isso que Paulo diz: quando nós nos aproximarmos, nós temos que nos examinar e ver se nós temos condição de participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, a expiação apontava para o sacrifício vicário de Cristo. Então, quando você lê Levíticos capítulo 16, ele está apontando para Cristo. Tudo que está aqui foi aplicado e colocado em nosso Senhor Jesus Cristo. Leia Levítico capítulo 23 e versículo 26. Vamos ver, eu quero ler esse texto com vocês aqui. Olha o comportamento do povo no dia da expiação. Olha como é que eles tinham que se comportar. Levíticos capítulo 23, versículo 26 a 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Continua. Afligireis as vossas almas e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Olha, vocês vão afligir a alma de vocês vão refletir, vocês vão pensar, vocês vão repensar a vida de vocês e vão trazer oferta. Continua. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação. Nenhum trabalho será feito, porque é dia santo, é dia da expiação, é dia de afligir a alma, é dia de buscar os perdão de nossos pecados. Continua. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda a alma
que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu Veja povo. bem, se eles não obedecessem, de cessar as suas atividades, de participar daquele ritual e de afligir as vossas almas, seriam extirpados, seriam excluídos do povo. Agora veja como é que nós levamos a Santa Ceia do Senhor hoje na brincadeira. Por qualquer coisa que deixamos de vir. Estou com uma dor no dedinho, não vou não. Chegou alguém na minha casa, não vou não. Por qualquer coisa nós largamos a Santa Ceia. Os cultos de Santa Ceia antigamente eram os cultos mais importantes, os cultos mais cheios que tinha. Hoje parece ser os cultos mais vazios que tem, porque as pessoas não estão dando conta do que estão fazendo. Aqui a ordem é para afligir, para pensar, para estar, para participar. E quem não fizer isso, será extirpado do meio do povo. Continua. Também toda alma que naquele mesmo dia fazer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. E não é o próprio Deus dizendo, olha, se alguém não ouvir, não obedecer, eu mesmo vou dar cabo. Não vai ser sacerdote, não vai ser profeta, não vai ser ninguém. Eu mesmo dou cabo desse sujeito. Continua. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Isso é feito até hoje pelos judeus. Para eles, o Cristo ainda não veio. Para nós ele já veio. Mas isso eles observam até hoje, nos dias de hoje. Eu não sei quem, aqui eu acho que é o Renato. O dono da firma dele é judeu. Então no sábado não tem trabalho. E aí o dono troca o sábado pelo domingo. Então, ao invés de ele trabalhar no sábado, eles trabalham no domingo. Porque o sábado para eles é um dia sagrado que eles não podem fazer absolutamente nada. Nem os seus funcionários podem fazer absolutamente nada. Então eles levam a sério isso daqui ainda no dia de hoje. E nós, qual é a seriedade que nós estamos levando em relação àquele que nos formou, àquele que nos criou e àquele que nos salvou? Então era um dia para ser lembrado, um dia para afligir, um dia para repensar a própria vida. E encerrando, Cristo, a expiação plena. Abre em Hebreus, capítulo 9. Tudo isso aqui que o judeu tinha que fazer, todo dia, de ano em ano, Cristo fez de uma única só vez, porque Ele era o Cordeiro perfeito. Não precisou repetir. O seu sacrifício, sua morte foi definitiva e perfeita para salvar todos os homens. Lê o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pronto, sacrifício perfeito. Uma única vez ele se ofereceu e perdoou todos os pecados de todos os homens. Gálatas capítulo 13, versículo 13. Ele pagou a dívida. Ele pagou a pena pelos nossos pecados. Ele resolveu o que eu não podia resolver. Ele resolveu o que você não podia resolver. Dá satisfação daquilo que nós cometemos no jardim do Éden. Mas Cristo pagou de uma única só vez todos os nossos pecados, toda a nossa dívida Ele pagou. Gálatas 3,13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por mim e por você, irmãos. Todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Ele se fez maldito. Paulo vai dizer que ele se fez pobre para nos tornar ricos. Ele deixou tudo que ele tinha na glória, se tabernaculou, veio aqui para salvar a cada um de nós. Então ele pagou. Toda a dívida foi paga ali na cruz do Calvário. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele pagou essa dívida com a sua própria. Por isso que nós lemos lá Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Que muita gente lê o texto e não entende. Quando diz que o sangue é a vida, ele está pegando a parte pelo todo. O sacrifício só pode ser aceito se houver a entrega de uma vida plena e completa, toda ela, não só o sangue. Quando diz que a vida está ali no sangue, está dizendo que o sacrifício só pode ser aceito e recebido se toda uma vida na sua completude for derramada ali no chão. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele derramou toda a sua vida na cruz do Calvário para salvar cada um de nós que estamos aqui. Leia 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já abre Hebreus 9,15. Fomos comprados por um bom preço. Preço de uma vida que foi entregue por cada um de nós que estamos aqui. Irmãos, se nós juntarmos 8 bilhões de seres humanos, olha aqui, Deus, nós vamos nos matar para pagar essa dívida. Nós não conseguimos pagar. Mas Ele, só Ele, o sacrifício perfeito, o Filho de Deus, Ele conseguiu resgatar 8 bilhões de seres humanos. E a oferta da salvação está para todos que quiserem receber essa salvação. Leia, Hebreus 9,15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E aí ele está dizendo, o pacto antigo, ele deixa de ter sua eficácia, e esse novo pacto, esse novo concerto que eu faço na cruz do Calvário, passa a ter validade eterna para salvar cada ser humano em nome de Jesus. Quinto, Ele obteve a nossa vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57. Ele obteve a nossa vitória. Nós estávamos derrotados, mas Cristo, com o seu sacrifício, nos garantiu a vitória em nome de Jesus. Não interessa o que você conseguiu, o que você conquistou, o que você não conseguiu, o que você não conquistou, mas a vitória maior, Cristo te garantiu na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? E para encerrar, Ele apaciguou, leia só esse texto aí de Romanos 3,25. Ele apaciguou a ira de Deus em relação aos nossos pecados. Tudo isso, irmãos, Ele fez por pura graça. Tudo isso Ele fez por amor a Ele mesmo, para salvar cada um de nós que estamos aqui essa noite. Romanos 3,25. Pode ler. 3,25. 3,25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja, irmão, sobre a paciência de Deus,
E olha que Ele tem que ter paciência com a gente. Ele proveu a salvação para cada um de nós que estamos aqui. Portanto, a ordem não é celebrar nascimento. A ordem é celebrar morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, nós estamos tão absorvidos pela tradição, pela cultura secular, que nós esquecemos e ficamos esperando até meia-noite. Sabe Deus para fazer o quê? Se você perguntar, de onde surgiu esse negócio de esperar até meia-noite para comer? Eu nunca entendi isso. De onde saiu esse diabo de comer como qualquer hora, irmão? Não, mas tem que esperar até meia-noite para poder comer, que foi quando ele nasceu. Irmão, a mentira já começa por aí. A Bíblia diz que ele entrou no 6º mês. Nunca que dá 9 meses em dezembro, meu irmão. Se for celebrar, tem que ser celebrado lá por mês de janeiro, fevereiro, março. Ninguém sabe a data, ninguém sabe o dia. Mas nós estamos tão absorvidos nas coisas mundanas que a gente absorve. E aí, irmão, gasta o que não tem, e compra aquele monte de coisa e fica lá esperando até meia-noite para comer, para celebrar uma data mentirosa, um nascimento que não se deu naquela. Mas você está destruindo que fantasia, meu irmão. Nós ficamos com a palavra, nós ficamos com a Bíblia, não é com tradição, não é com fantasia, não é com paganismo, não é com invenção de igreja, de nada. Nós ficamos com Bíblia. Não, mas você não pode apagar a fantasia. Eu não estou apagando nada, eu só estou dizendo o que diz a Bíblia. Lembra de morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A única mesa que nós temos que ficar em volta e unidos é na mesa da ceia do Senhor. O resto, meu irmão, é paganismo grosseiro. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Mas você já fez, pode comer, fica tranquilo, come lá, não joga fora não. Não precisa esperar até meia-noite não, pode comer agora, chegar na sua casa. Tá certo? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.